Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando aqui a nossa reunião de julho de 2020. Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem, os conselheiros e as suas famílias. Então, nós vamos começar aqui com a sessão do dia 27 de julho de 2020, da parte da manhã. Eu vou, então, aqui apresentar e já fazer a chamada dos nossos conselheiros, começando pelo conselheiro Mário, por favor. Pode ligar o microfone, conselheiro Mário? Ok, presente, presidente. Conselheira Ana Paula. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Presente, presidente. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia, presidente. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, Maria Helena Cota Cardoso, que vou presidir a sessão. Então, bom dia a todos. Vamos começar, então, com o processo número 1 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, e o contribuinte é Centro Mineiro de Ensino Superior, SEMES Limitado. Podemos começar o relatório, conselheira Rita? Podemos, presidente. Esse processo é um retorno de pauta da sessão passada. O lançamento ele é do número 1 até o número 5, a gente está tratando da mesma ação fiscal, e aí os lançamentos eles são desmembrados em razão, né, do tipo da contribuição, exigência de AI segurados, temos algumas obrigações acessórias e o AI de terceiros. O lançamento ele trata de contribuição previdenciária incidente sobre alguns fatos geradores que foram considerados como pagamento de salário indireto, mas o que volta para a gente aqui discutir em relação a cada um desses processos, e varia um pouco em razão do número da pauta, é a questão de decadência, a questão de pagamento para fins de caracterização, então, da decadência também, decadência de obrigação acessória e retroatividade. E se a senhora permitir, eu vou começar o julgamento pelo de número 4, um pouco mais abrangente. Certo. Que ele é o AI da obrigação principal dos segurados, onde foi, o recurso ele é um recurso da Fazenda Nacional, onde são discutidas duas matérias, a questão da aplicação do artigo 150 e a caracterização de pagamento para fins de aplicação do 150. A Fazenda Nacional ela alega a necessidade de pagamento específico para a rubrica aplicada para fins de atração da decadência. Tem também uma discussão, que eu acho que esse foi o motivo do pedido de vista do conselheiro Pedro Paulo, sobre a decadência no caso de lançamento feito em face de pluralidade de sujeitos passivos, se a gente considera para fins de decadência a primeira intimação, ou a intimação por cada um dos solidários, ou a intimação do último solidário para fim de caracterização da decadência. A Fazenda Nacional pede que essa decadência seja caracterizada a partir da intimação do primeiro devedor solidário. E ela discute também a questão de quem seria o ônus da prova para comprovação do pagamento para fins de atração da decadência do 150. O acórdão recorrido, considerando as expressões utilizadas pela fiscalização de que foram analisadas as guias e que se tratava de uma complementação, de uma exigência da complementação da contribuição previdenciária, ele deu provimento ao recurso para entender que teria, sim, caracterização de pagamento. E a Fazenda Nacional traz, então, no seu recurso especial, a alegação de que esse ônus da prova seria do contribuinte e que o contribuinte não teria se desincumbido de demonstrar, então, esse pagamento. Não tem contrarrazões do contribuinte. Na sessão de julho, eu encaminhei meu voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, por entender que havia, sim, em razão das características do processo e das provas juntadas, pagamento para fim de caracterização e atração do 150, e manifestei meu entendimento de que, no caso de havendo pluralidade de sujeitos passivos, eu consideraria como data de intimação a data do último devedor solidário para caracterização ou não da decadência. Então, nesse sentido, eu neguei provimento ao recurso da Fazenda
E aí o conselheiro Pedro Paulo ele pediu vista. Certo. Então a conselheira tinha feito já o relatório na sessão passada e proferido seu voto. Foi quando houve o pedido de vista do conselheiro Pedro Paulo com pedido de vista coletiva. A relatora conheceu do recurso, acompanhada pelo conselheiro Mário e Ana Paula. Nesse ponto, o pedido de vista não votaram os demais conselheiros, certo? Então, ninguém ainda votou em relação ao restante do conhecimento e do mérito. Aí, então, podemos passar, a conselheira, então, já está recapitulando, todo mundo está lembrando, né, aquela questão que ficou a discussão sobre seria o primeiro que foi intimado, da intimação do primeiro, da intimação do último, da intimação de cada um também, né, nós discutimos essa tese, e aí o conselheiro Pedro Paulo ficou com vista e poderia, então, já proferir o seu voto. Eu vou só, pode continuar, Pedro Paulo, eu vou aqui do lado, só desligar o ar-condicionado aqui nessa sala mesmo, porque está fazendo muito barulho. Pois não. Pois é, eu revi essa questão e, na verdade, não tem muito a acrescentar aquilo que a gente já tinha conversado na sessão passada. Né? Eu fiz algumas intervenções, o Mário também, o Maurício, né? O João Vitor, né? E eu reitero aquilo que falei, quer dizer, a questão aí é uma questão de interpretação sistemática ou conjunta e envolve o próprio conceito de responsabilidade solidária, porque se a gente assume a tese de que você só considera o lançamento definitivamente constituído com a citação de todos os solidários, tempestivamente, você destrói o próprio conceito de solidariedade. Quer dizer, na solidariedade, cada um responde pela totalidade do crédito tributário. Não é? Que é a essência do conceito de solidariedade, está lá, esses efeitos da solidariedade está lá no 130 de alguma coisa, não estou conseguindo abrir aqui. Não é? E nós, inclusive, já tínhamos decidido nesse sentido, né? Evidentemente que o que eu fiz poderia, inclusive, não notificar todos. Né? Eu acho que ninguém discorda disso. Né? No caso de lançamento por solidariedade, você poderia não notificar todos. Até porque pode, inclusive, haver controvérsia a respeito de alguém ser ou não solidário. Né? Certo? Então, alguém poderia ser, numa situação extrema, alguém questionar a decadência e dizer, não, mas fulano não foi notificado, mas ele é responsável solidário e, portanto, o lançamento não se constituiu. É uma coisa que, a meu ver, não se sustenta. Não é? Então, notificado um dos responsáveis solidários, para mim o crédito está constituído. Tem o sujeito passivo, tem a matéria tributável, atende todos os requisitos do 142. É evidentemente que aquele que não foi notificado a destempo, não foi notificado a tempo, né, que dentro do prazo decadencial vai ficar fora da relação. Né? Em relação a ele, vai operar a decadência, que é o que a gente já tinha decidido, né, num processo, até o João Vitor que lembrou disso para a gente, né, que essa decisão tem lá no outro processo. E é o que eu acho, eu entendo, eu me mantenho naquela posição que a gente assumiu naquele processo, que para mim está correto, está adequado. Então, neste caso, eu acho que opera a decadência apenas em relação aos indigitados responsáveis solidários que não foram notificados dentro do prazo. É o seu posicionamento, Rita? Não, o meu posicionamento é no sentido de que, considerando que o efeito da solidariedade é a unicidade do crédito tributário, optando a fiscalização
por intimar todos os coobrigados que o prazo ele deveria levar em consideração a data da última intimação, do último devedor solidário. E aí, pelo que eu estou entendendo, o Pedro Paulo, ele está entendendo que seria uma decadência a partir de cada uma das intimações. Como nós já decidimos nesse processo, que até foi lembrado pelo conselheiro João Vitor. Sim. Então, o conselheiro Pedro Paulo, a gente está, então, vendo, por enquanto, a decadência, não é isso? Nesse ponto, então, divergindo da relatora nesse aspecto aí, né? Tem só um que ficou fora, tem mais de um, né? Na verdade, é só o período para um deles. Deixa eu tentar Para um lembrar. deles. Mas, enfim, não é um detalhe ali. Não, mas segundo pelo entendimento da relatora, ocorre a decadência do crédito integral até esse período. Não, a decadência ela seria parcial de toda forma. Sim, mas para todos, para o crédito tributário. A gente está se concentrando na pessoa dos intimados, né? Pelo que eu entendi do nosso ponto de vista, do nosso acordo anterior, que o conselheiro Pedro Paulo está acompanhando. Então, para aquele ali, teria havido a decadência. Agora, no seu entendimento, não. O crédito tributário, ocorreu a decadência do crédito tributário até aquele momento em que em relação àquele solidário. Eu até me debrucei mais sobre a matéria nesse último mês, e aí, assim, confesso que eu ainda não estou 100%, porque aí as considerações que foram feitas pelo Pedro Paulo e pelo João na sessão passada, mas assim, a questão da unicidade do crédito tributário é que tem me deixado mais em dúvida, porque como eu vou constituir, então, como fazer a execução disso? Já que o crédito ele é único, eu vou exigir parcialmente desse coobrigado que... Mas, na verdade, é isso. Porque aí, para ele, o crédito... Ele eleger só um. Não, ele poderia... A fiscalização poderia ter elegido apenas o devedor principal, por exemplo, sem ter citado nenhum dos sócios. Aí não veria nenhum problema. Mas, uma vez optando por citar todos... É possível, na execução fiscal, que o sócio, por exemplo, responda por parte do crédito tributário? Não, aí é efeito da solidariedade. Aí a Fazenda Nacional, a importância de você citar todos é que no momento da execução a Fazenda também poderá escolher um deles. Mas aí desse um que se operou a decadência, ela vai ter que exigir só parte do crédito tributário. Só parte que não decaiu. A não ser que tenha algum outro fundamento, porque existem outros fundamentos lá para chamar para o processo. Né? A Fazenda acha importante você nominar vários responsáveis solidários, aí a questão prática, né? Porque ela vai atrás daquele que tem patrimônio, né? Porque às vezes você tem 10 que não tem onde cair morto e tem um que tem patrimônio. Geralmente eles querem que faça lançamento nos outros. Uhum. Sim, então, em relação à decadência, o conselheiro Pedro Paulo está abrindo a divergência e considerando que ocorreu a decadência parcial em relação àquele solidário que que não foi intimado dentro do prazo. Sim. Conselheiro Mário. Presidente, a gente iniciou a discussão em uma das sessões da reunião passada e o meu posicionamento já era no mesmo sentido do conselheiro Pedro Paulo e do João Vitor também, então estou, no caso aqui, divergindo da conselheira Rita e acompanhando o entendimento do conselheiro Pedro Paulo. Conselheira Ana Cecília. Vou acompanhar a divergência, presidente. Conselheiro Maurício. Desculpa, eu pulei a Ana Paula, foi? Eu estava, não, mas aqui, na verdade, eu tinha votado no passado, só que eu estava pensando. Foi. É por isso que eu fiquei. Quando parou no Pedro Paulo, eu falei, eu já... Mas deixa eu desculpa, Ana. Não, mas foi até bom que a senhora me citou, porque eu também acho que eu vou mudar meu posicionamento. Eu vou pedir até desculpa para a Rita, mas eu
Eu tenho sempre um pouco de dúvida nessa questão, eu acho que eu já, em algumas questões de solidariedade, eu tenho um voto diferente do dela. Só que nesse eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida, acabei acompanhando, mas com as considerações do Pedro Paulo, eu vou acompanhar a divergência. Certo. Aí a conselheira a Ana Cecília, então, votou, né? E estávamos no Maurício, não é isso? Conselheiro Maurício. Acompanho a divergência, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho a divergência. Eu também acompanho a divergência, então eu vou colocar, por unanimidade de voto, conhecer do recurso e por maioria de votos. Aí como é que a gente vai registrar isso, hein? Rejeitar a decadência, né? Não, pois é, porque a gente tem uma discussão de decadência aqui em relação à comprovação de pagamento para fins de atração dos 150. Então, são duas teses de decadência. Entendi. Eu acho que com relação a essa questão da tese da comprovação, eu acho que a gente não teria divergência, talvez só a divergência do Maurício, porque o Maurício exige a apresentação das guias pagas, não é isso, Maurício? Ah, sim. Aí a gente poderia fazer o resultado global, é isso que você está falando? Rejeitar a decadência, porque você entende que tem... Não. Desculpa, declarar a decadência, né? Não é por causa da data, não tem essa problemática dos sujeitos processuais, você tem só a questão de é ou não é Eu acho que aqui... As datas, eu vou ter que filtrar as datas aqui, doutora Mirella, que talvez as datas sejam diferentes. Por tá. Isso que... Então, eu acho que, por enquanto, por maioria de votos... Se a gente puder registrar só as teses, e aí no intervalo eu checo as datas para não atrasar. Tá, então por maioria de votos, rejeitar a decadência, ou aplicar a decadência para cada um dos sujeitos passivos, é isso? Seria isso? Segundo aferir a decadência individualmente para cada sujeito. Considerando a data de cada intimação. Só para ficar claro essa tese. Pelo artigo 150, parágrafo 4º, se ninguém discordar. Então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e por maioria de votos, vamos dizer assim, aferir a decadência relativamente a cada um dos dos sujeitos passivos. Fica claro assim? Fica claro assim? Sim. Mário, está sem voz. Podia até colocar co-obrigados no lugar de sujeito passivo. Tá. A cada um dos... Perfeito, melhor. A cada um dos co-obrigados. Só para... Porque aí nos votos vai estar bem esclarecido isso, né? Vencida a conselheira Rita, relatora, que aferiu a decadência considerando a data da última intimação. É isso? A data... É bom colocar bem explicado mesmo, porque é uma coisa assim que a gente não está toda hora julgando, né? Da última intimação. Ficou claro essa primeira parte? Aí, então, uma vez que isso aí vai levar a um determinado resultado, só para a gente não fazer confusão, agora vamos ver em relação ao pagamento, se tem ou não tem pagamento, que aí a gente já também é outra vertente aí para a gente analisar bem. Então, pois não, conselheira Rita. Aí, com relação à caracterização de pagamento, eu cito para os senhores que os fatos geradores estão vinculados a diferenças apuradas entre as folhas de pagamento dos empregados da matriz e da filial nos períodos tais. Tem verba de assistência médica hospitalar não extensiva a todos os empregados em alguns períodos. Remuneração de contribuintes individuais nos períodos tais. Pagamentos de funcionários considerados pela fiscalização como empregados.
tem a questão de bolsa de estudo, despesa a título de aluguel e despesa pessoal de sócio e distribuição de lucros consideradas como prolabore, prêmio de seguro viagem e remuneração de estagiários. E aí, com relação a essa questão, eu entendo que para parte desses valores, né, que para parte desses valores que foram considerados como salário indireto, teríamos então a aplicação da súmula CARF número 899, que considera então que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no 150, as contribuições previdenciárias caracteriza pagamento antecipado ou recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referia a autuação, mesmo que não tenha sido incluído na base deste o recolhimento da parcela relativa àquela rubrica especificamente exigida no auto de infração. Então, eu falo, boa parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização está relacionada com o pagamento de verbas que foram classificadas pela fiscalização como salário indireto, que é o caso das rubricas diferenças apuradas nas folhas, despesas pessoais pagas em nome dos sócios, aluguel de imóveis, seguro de vida, assistência médica, distribuição de lucros e bolsas de estudos, e mesmo para as verbas não classificadas como salário indireto, como seria o caso dos contribuintes individuais e estagiários, o entendimento ali exposto também é compatível com o caso. A verificação da ocorrência do pagamento para fins de atração dos 150 deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido, ao longo do período autuado da contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se entender como mesmo fato gerador as hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que essa última não tenha sido quantificada corretamente. Ora, conforme apurado ao longo do processo, no período fiscalizado, o contribuinte efetuou o pagamento no mesmo período apurado e em razão do mesmo fato gerador discutido no lançamento, qual seja, contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento e seus reflexos. Então, por essa razão, e considerando o relatório fiscal que ele menciona sempre a questão de diferença de contribuição, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda nesse ponto para manter a aplicação do 150, parágrafo 4º. Certo. E aí, o que ela está pedindo é só uma parte, né, da decadência, não é isso? Sim. Que é aquela que seria a diferença entre o 150 e o 173. Então, você negando, é bom porque aí fica registrada essa forma aqui dessa primeira tese, né, e aí a gente já analisa de forma mais, vamos dizer assim, mais clara essa parte. Então, ó, esse é aquele caso que a gente faz sempre aquela analogia, enfim, aquele raciocínio, né, sobre a questão de ter ou não ter pagamento, já é nosso entendimento aqui. Conselheiro Mário. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Tá fechado o microfone. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Nesse caso aqui, há a comprovação dos recolhimentos, Rita? Ou você está inferindo pelo base de ter sido lançado diferença de... Eu estou inferindo. Então, vou divergir, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por maioria de votos, negar provimento quanto à decadência. Vencido o conselheiro Maurício, que lhe deu provimento. Bom, é só isso então, né, Rita? A terceira matéria era o ônus da prova, mas aí eu entendo que ela fica, né, julguei junto na verdade, com a parte da comprovação. Sim. É um argumento, mas enfim. Então, o resultado final seria provimento parcial. Sim. Com relação apenas às datas dar provimento parcial para reconhecer a decadência
conforme a intimação de cada um dos coobrigados, a data de intimação. Como é que é, Rita? Pode repetir? O resultado final, né? Ele seria Sim, dar provimento parcial para reconhecer a aplicação do 150, parágrafo 4º, considerando a data de intimação de cada um dos coobrigados. Não, a gente não vai registrar tese aí, né? Isso vai estar na emenda. A gente precisa dizer só dar provimento parcial para tal período, que aí é o que a unidade precisa saber para fazer a execução. Tá, e o período eu filtro daqui a pouco e passo para a senhora. Tá, ok. Dar provimento parcial para... É o recurso da Fazenda, né? Para... Afastar a decadência. Perfeito, obrigada, Rita. Afastar a decadência, né? Relativamente aos períodos, né? Aos períodos de tal. Aí, lógico, lá na emenda você vai dizer que vai ser que uma vez que se considera que tem antecipação de pagamento, aplica-se 150. Tá. Precisa designar o redator, presidente. Exatamente. Aí eu vou dizer assim, ó, vencida a conselheira Rita, relatora, né? Que deu provimento parcial para como é que eu poderia resumir, Rita, isso que você fez? Você tinha falado aí que você que ampliava a decadência relativamente ao solidário, é isso? Que considerava a data de intimação do último coobrigado. O termo adquém da... É o termo adquém. Tá. Que deu provimento parcial para aí vou dizer a mesma coisa que você fez aqui, né? Para afastar a decadência, né? A decadência relativamente aos períodos de tal, que eu vou dizer o que você deu, que coincide com o que o colegiado deu, e a parte que você deu a mais, não é isso? Relativamente ao período tal, né? Que você vai me dizer daqui a pouco, ao período tal, e aferiu a decadência relativamente à última intimação, né? Eu deixo assim, depois se eu melhorar um pouquinho essa redação, não tem problema. Simplificar. Intimação dos coobrigados. Ficou claro, assim, para pelo menos marcar o que você decidiu, não é isso? Uhum. Aí designado, eu posso designar você, Pedro Paulo? Sim. Que aí você faz um voto em relação a essa parte que você já fez o estudo, né? Certo? Então, nesse processo, por unanimidade de votos, conheceu-se do recurso e, por maioria de votos, deu-se provimento parcial para afastar a decadência relativamente aos períodos a conselheira vai dizer já, que é o período que está aplicando o artigo 150, parágrafo 4, considerando que tem pagamento antecipado. Vencido o conselheiro Maurício, que deu provimento integral, né? Deu provimento integral, é o que você está fazendo, né? Provimento, não sei se eu coloquei integral. Vencido o conselheiro Maurício, que deu provimento integral. Maurício, que deu provimento integral ao recurso. E também a conselheira Rita, né? Vencidos o conselheiro Maurício, que deu provimento integral, não é isso? E a conselheira Rita, que deu provimento parcial para afastar a decadência desse mesmo período, mas aferiu a decadência relativamente sempre a intimação do último coobrigado. Designado, então, o conselheiro Pedro Paulo para fazer essa parte. Ficou claro? Ficou, presidente. Tá, depois eu posso pensar numa redação mais enxuta, mas por enquanto, para ficar bem claro o que a gente decidiu. Sim. Eu acho que, na verdade, é que vencida Rita que negava o provimento. Ah, sim. Que eu negava.
É verdade, Rita. É verdade, porque a diferença é exatamente. É verdade. Que você, o Maurício deu o provimento integral e você e a conselheira Rita. Certo, porque é justamente o diferencial, né? Que negou provimento ao recurso. Certo. Obrigada, Rita. Ficou bem melhor. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A sua negativa, o que eu escrevi aqui, na verdade, vai estar no seu voto explicado. Ok. Aí agora, então, a Rita que manda a sequência. Eu acho que a gente pode voltar na sequência, então, porque até essa discussão da decadência, eu vou colocar para os senhores, ela acontece de novo no processo de número 2 e número 3, mas talvez ela reste prejudicada em razão do conhecimento. O processo de número 1, final 2008-61, do mesmo contribuinte, Centro Mineiro de Ensino Superior, o recurso é um recurso especial também da Procuradoria, a gente tem um AI 68, onde o recurso da Fazenda devolve para o colegiado a discussão acerca da aplicação do artigo 173, as obrigações acessórias, e também a discussão com relação à retroatividade benigna. Aí, no caso desse processo, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional para poder aplicar a súmula 148 e a súmula 119, que trata da autonomia das obrigações acessórias e aplicação do artigo 173, para fins de decadência, e também a questão da tese já definida quanto à retroatividade benigna. É o mesmo lançamento com as mesmas rubricas. Ok. Então, a conselheira está dando provimento ao recurso aplicando as duas súmulas. Conselheiro Mário? Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula? Com a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo? Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 1 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento. Sim. Vamos então para o número 2 agora, conselheira Rita. Nesse processo de número 2, nós temos um AI 69, um recurso especial da Procuradoria com relação à mesma discussão sobre a data, o termo de quem para fim de caracterização da decadência e a intimação dos solidários. E tem também uma discussão sobre a relevação da multa, que foi, a multa ela foi relevada pelo colegiado recorrido em razão do cumprimento, da correção da falta naquela aplicação do artigo 291, então, do regulamento da Previdência. Aí, nesse caso, eu vou ler para os senhores a questão do conhecimento em relação à questão da multa, porque talvez se a gente definir pelo não conhecimento, a gente não tenha que entrar na questão da decadência, uma vez que o lançamento ele vai permanecer cancelado se o colegiado entender pelo cancelamento, pelo não conhecimento da tese. Então, conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este colegiado a discussão de duas matérias. Porém, como é destacado pelo contribuinte, o recurso não preenche os requisitos para o conhecimento da divergência relativa à imputação de julgamento extrapetita. Para a Fazenda Nacional, a turma ACO, ao concluir pela relevação da multa com base no artigo 291 do regulamento da Previdência vigente na época, ultrapassou sua competência, procedendo com a análise de tema que não foi objeto de impugnação pelo contribuinte. Ao analisar esse ponto, o acórdão recorrido concluiu pela impugnação implícita da matéria, fazendo destaque que, ao longo da sua defesa, o contribuinte deixa claro sua intenção pelo cancelamento da multa. O voto condutor do acórdão assim destaca, abro aspas, na espécie, conforme revela o acórdão recorrido, ocorreu a correção da falta ainda durante a ação fiscal. Também há de se ter como cumprido o requisito da primariedade, posto que não há nos autos qualquer informação quanto à ocorrência da agravante, reincidência ou qualquer outra. No que diz respeito à formulação de pedido de dispensa da multa, embora não tenha sido efetivado de forma expressa, deve-se levar em conta que o teor das impugnações deixam claro a intenção das empresas devedoras de ter o débito cancelado.
Por isso, é razoável que se entenda que implicitamente formulou os pedidos de dispensa de penalidade. Importante mencionar que, no caso concreto, o lançamento tem como objeto apenas a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, e toda a linha de defesa do contribuinte passa pela argumentação de haver incorreções no lançamento que levariam ao cancelamento da multa aplicada. Neste cenário, como dito, entendeu-se pela existência de pedido implícito para aplicação da relevação da multa. Vale destacar que a própria decisão da Delegacia de Julgamento já havia entendido pela necessidade de atenuação da multa em razão da correção da comprovação da correção das faltas, consta das folhas 12 do acórdão da DRJ, e eu transcrevo para os senhores. Conforme exigido pelo artigo 67 do RICARF, da nossa portaria do 256 de 2009, para conhecimento do recurso especial, é imprescindível que a parte apresente as decisões paradigmas que serviram de base para a caracterização da divergência na data da vigência daquele regimento, e, como ocorre atualmente, a Câmara Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos interpretativos acerca de legislação tributária. Transcrevo o artigo 67. Neste cenário, deve-se analisar se as decisões apresentadas pela Fazenda tratam de situações semelhantes. No primeiro paradigma, o Acórdão 102.47.321, temos lançamento de obrigação principal acompanhado das exigências de multas correlatas, lançamento que foi mantido haja vista a total falta de impugnação das matérias ali tratadas. O relatório do acórdão é expresso ao mencionar ter havido a ausência de impugnação. Conforme esclarecido linhas acima, abro aspas, conforme esclarecido linhas acima, os presentes autos cuidam tão somente dos créditos cuja obrigação de pagamento restou consolidada por ausência de impugnação. Na decisão de folhas 28, originária da terceira turma da Delegacia Fiscal da Receita Federal, em Florianópolis, no processo de final 08. Trata-se, portanto, de execução dos mencionados valores. No acórdão, o que se faz alusão, assim ficou decidido. E aí, lá na parte grifada. E a exigência a título de acréscimo patrimonial a descoberto referente ao ano calendário de 2002, posto que não foram apresentados os motivos de fato e de direito para a sua efetiva contestação. Dessa forma, em relação a essa matéria, o lançamento torna-se incontroverso. Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão da impugnante em expressamente registrar suas contestações em inteiro teor representou a consolidação do crédito discutivo. Dos trechos acima citados, percebe-se que, no caso do acórdão paradigma, temos lançamento para exigência de parte de crédito tributário que foi mantida em razão da tal ausência de impugnação do contribuinte acerca da obrigação principal e também da multa. Quanto ao segundo paradigma, o acórdão 9101-00540, temos lançamento por meio do qual foi exigido crédito tributário decorrente da constatação de divergências entre os valores declarados e os valores escriturados pelo contribuinte, situação que levou à falta de recolhimento de parte da contribuição social sobre o lucro. Neste caso concreto, o colegiado entendeu ser possível a impugnação implícita de matérias, situações que ocorreria, por exemplo, a fim de aferição da multa de ofício decorrente de obrigação acessória principal. Entretanto, por entender que a multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa mensal da contribuição social sobre o lucro é autônoma, diante de contestação expressa do tema, aplicou a preclusão. Consta do voto vencedor que eu transcrevo, então, para os senhores. Como dito, no caso do presente lançamento, o objeto da exigência é a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória. O contribuinte apresentou impugnação, a Delegacia de Julgamento concluiu pela redução da multa em razão da correção da falta, e o acórdão recorrido, entendendo que desde o início o contribuinte se insurgiu contra o lançamento, que só envolve a multa, repita-se pela relevância, decidiu pela relevação da penalidade, aplicando legislação expressa sobre o tema. Observamos, portanto, que nenhum dos casos traz situação fática semelhante à hora afrentada. No primeiro, sequer houve impugnação da parte, e no segundo, embora tenha admitido a possibilidade de questionamento implícito do tema, o colegiado afastou a aplicação dessa tese na medida em que o lançamento trata de objetos distintos, cujas exigências persistiriam independente das decisões proferidas em relação a cada um deles. Então, diante do exposto, eu deixo de conhecer do recurso no que tange a matéria julgamento extra petita, impossibilidade de relevação da multa sem pedido expresso do contribuinte. Bem,
A conselheira, então, está não conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, não conhecer da matéria preclusão, não é, amor? Né, Rita? Isso. Da matéria preclusão. Sim. Aí, com esse não conhecimento, a gente acaba mantendo o entendimento do colegiado pela relevação da multa, porque eu acho que, em razão de algumas decisões nossas do mês passado, a gente teria teria prejudicado a análise da segunda matéria, que seria a questão da decadência. E aquela discussão do termo de quem, porque já que o lançamento ele já foi cancelado pela relevação da multa. Certo. Eu só vou pegar aqui a fonte que eu esqueci de colocar e a matéria está terminando. Aí não teria interesse recursal para a segunda parte. E aí, seria, então, não conhecer das demais matérias, tendo em vista a falta de interesse, né? Pode ser. Deixa eu esqueci de colocar aqui para carregar, e aqui eu tenho que ter um plug. Só um minutinho. Aí eu acho que no registro, Rita, poderia ficar só não conhecer, né? E aí, no voto, é que se faria essa distinção. Colocaria as duas. Isso, você colocaria a questão da relevação da multa e a perda de interesse e recursão em relação às demais matérias, né? O prejuízo, sei lá. E isso tudo pode ser esclarecido na emenda também. Na hora que você faz uma emenda de não conhecimento, aí você diz, não se conhece por causa disso e também não se conhece, então, por causa, em consequência, enfim, isso poderia ficar explicado, né? Deixa eu só... Vou fechar. Consegui. Ainda bem que eu vi aqui, assim, por acaso a tela foi ficando escura, e eu falei, a bateria está terminando, eu esqueci de colocar para logo. Normalmente, assim que eu chego, eu já coloco. Bem, então, é correto isso, então. Então, gente, olha, vamos, então, eu vou passar, então, de novo a colher os votos, então, já com essa visão que a conselheira dependia da gente ter julgado essa primeira, né, para a gente daí saber como é que a gente iria julgar o conhecimento das demais matérias. Então, como bem sugeriu o conselheiro Mário, a gente agora vai julgar o não conhecimento dessas outras matérias em consequência de ter, então, vamos dizer assim, porque em relação à relevação, foi só preclusão, não é? No mérito não tem recurso, então, uma vez que se considera que não tem preclusão, sacramenta-se aí o mérito dessa matéria, certo? E aí, então, o conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso, certo? Nós tínhamos registrado em primeira rodada o não conhecimento da preclusão, apenas para registrar depois o que iria resultar desse julgamento. Aí, bom, esse é o número 2, não foi isso? Foi o número 2. Agora, então, vamos para o número 3. O número 3, nós temos outro AI de obrigação acessória, esse é o AI 91. Informações incorretas em GFIP. Com relação a esse lançamento, também temos um recurso especial da Procuradoria para discutir a questão da decadência, termo adquém de intimação do devedor solidário. E também tem uma parte do recurso que discute a questão do cancelamento da multa. O colegiado recorrido, em razão das alterações trazidas pela legislação, entendeu que
esse lançamento deveria ser cancelado porque não poderiam subsistir duas penalidades por descumprimento de obrigação acessória relativa à GFIP, que não levassem prejuízo ao recolhimento da contribuição. Então, ele entendeu pelo cancelamento desse AI 91, falando que o lançamento decorrente de descumprimento de obrigação acessória deveria permanecer só uma multa, que seria a do AI 69, que foi essa que a gente julgou agora no processo de número 2. Então, o acórdão recorrido, que é o de número 24.01002.717, está no relatório para os senhores, ele entendeu que, tendo havido alteração na legislação que instituiu a sistemática de cálculo de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, deve-se aplicar a norma superveniente aos processos pendentes de julgamento, se mais benéfico ao sujeito passivo. Em correções na GFIP que não implicam em lançamento da obrigação principal, aplicação da norma mais benéfica, impossibilidade de imposição mais benéfica, imposição de penalidade única. Tendo-se em conta que a legislação atual prevê lavratura única para falhas relativas à GFIP, que não impliquem em lançamento de ofício, deve subsistir apenas uma das lavraturas efetuadas com base na legislação anterior, que previa autuações distintas a depender da natureza das falhas verificadas. Então, intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que foram rejeitados pelo colegiado. Tempestivamente, apresenta, então, seu recurso especial de divergência, visando rediscutir duas matérias. Termo adquém da contagem do prazo decadencial é a falta e a data da ciência do primeiro coobrigado, e não a data da ciência do último sujeito passivo, acórdão paradigma 23.020.0179, impossibilidade de extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão proferida no processo correlato, acórdão paradigma 103.225.95. Intimado, o contribuinte apresentou contra-razões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e no mérito pela manutenção da decisão recorrida. Passo ao conhecimento. Conforme exposto no relatório, o recurso visa devolver a esse colegiado a discussão de duas matérias, porém, como destacado pelo contribuinte, o recurso não preenche os requisitos para o conhecimento da segunda divergência, impossibilidade de extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão proferida em processo correlato. O acordo recorrido esclarece que a edição da MP 449, convertida na Lei 11.941, houve profunda alteração no cálculo das multas decorrentes do descumprimento de obrigações principais e acessórias relacionadas às contribuições previdenciárias. E neste cenário, considerando que a redação atual da norma prevê apenas uma penalidade para o caso de incorreções relacionadas à GFIP, cancelou o lançamento por entender que a multa devida seria aquela cobrada no lançamento relativo ao debicade final 1579, este relacionado com erros em campos não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Esclareceu o conselheiro relator, transcrevo aí para os senhores. A Fazenda Nacional, em sede de embargos de declaração, apontou que a multa exigida pelo AI de final 159.7 no processo 2008-50 foi relevada pelo colegiado, pois restou caracterizada a correção das faltas imputadas e ainda a condição de contribuinte primário. No despacho que rejeitou os embargos, foi esclarecido que, malgrado se tenha concedido o favor fiscal da relevação da multa, essa lavratura não foi apagada, subsistindo, por exemplo, para efeitos de incidência. Em seu recurso, a recorrente entende haver divergência da decisão com o entendimento do acórdão 103.225.95, para o qual apenas decisão administrativa transitada em julgado pode repercutir em processo diverso. Entretanto, conforme o artigo 67 do RICARF, eu transcrevo aí para os senhores de novo também, nem de longe a situação analisada pelo colegiado paradigmático se assemelha ao presente caso concreto. Como dito, no lançamento ora analisado, a multa foi cancelada em razão da edição de norma superveniente que unificou em um único comando legal a multa aplicada aos casos relacionados às incorreções de dados na GFIP. Antes da alteração da Lei 8.212, cada erro era penalizado com uma multa específica. Em razão disso, o colegiado aplicou o artigo 106.2c do CTN, fazendo retroagir a lei que, no seu entendimento, era mais benéfica ao contribuinte. No caso do acórdão 103.225.95, único indicado como paradigma,
foi analisado recurso de ofício interposto contra a decisão em lançamento relativo a imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, em virtude de irregularidades apuradas em ação fiscal relativa ao IPI. Considerando que o lançamento relativo ao IPI foi decidido de forma favorável ao contribuinte, com decisão transitada em julgado, o colegiado manteve a decisão da DRJ, que entendeu pela extinção do lançamento para as exigências dos tributos reflexos. Consta da decisão, eu vou ler pela relevância. O auto de infração de IPI, lançamento principal em relação àqueles tratados neste processo administrativo, foi objeto de exame no processo administrativo tal, o qual foi decidido em favor do contribuinte pela Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto, conforme acórdão de folhas 439. Diante disso, a decisão recorrida reconheceu a improcedência dos lançamentos acima referidos, a fundamento de que a decisão do processo correlato, no caso IRPJ e contribuições, devem seguir a mesma orientação decisória prolatada no processo principal, no caso IPI, ante a inexistência de razões de impugnações específicas contra as exigências fiscais impugnadas. O voto é entendimento pacificado neste primeiro Conselho de Contribuintes de que a decisão proferida no processo administrativo principal aplica-se às exigências reflexas ante a conexidade e relação de causa e efeito. A título ilustrativo, menciona-se algumas decisões, fecho aspas. Observamos, portanto, que o caso apontado paradigma trata de situação fática diversa da hora enfrentada. Então, diante do exposto, deixo de conhecer do recurso no que tange ao tema impossibilidade de extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão proferida em processo correlato. Conselheiro Mário. Com a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheira Ana Paula, desculpa. Eu acompanho a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Eu também acompanho. Esse é o número 3, não é isso? Número 3. Tá. Por unanimidade de votos, não conhecer da matéria. Como se você chamou a matéria aí mesmo, hein? Decidir antes do trânsito em julgado, não é isso? Possibilidade de extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado. Impossibilidade de extinção do crédito tributário antes Do trânsito em julgado da decisão. da decisão do processo do principal, é isso? Da obrigação principal? Isso, do processo correlato, que aqui não é relação do principal e acessório, não. Tá, em julgado da decisão no processo correlato. Eu também eu ia só comentar assim a diferença, né, a diversidade dessas dois processos que estavam sendo colocados como o recorrido e paradigma, que essa problemática da previdência é algo muito específico, né? É específico para aquela situação ali dessas obrigações acessórias, e ali em conjunto com as principais e com a alteração de legislação. Então, tudo isso é muito peculiar, né, em relação à problemática das contribuições previdenciárias. Então, realmente não teria como se fazer essa comparação. Aí, nesse processo também, doutora Marilena, a segunda matéria, que seria o termo adquém da decadência a partir da intimação do co-obrigado, ela também resta prejudicada, como no processo anterior. Então, eu vou tomar... Então, no resumo, é não conhecer do recurso. Não conhecer do recurso. Então, vamos, então, só tomar os votos, gente, que aí agora já estamos levando em conta a totalidade das matérias, já sabendo a decisão em relação a essa matéria primeira, que seria a prejudicial, né? Conselheiro Mário, a conselheira não está conhecendo do recurso como um todo. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho.
Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Eu também acompanho. Então, também em relação ao processo número 3, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, vamos para o número 5, não é isso? Então, 4 já fizemos, né? Então, é o 5, né, agora? Isso. O número 5, ele também é um recurso. Aqui a gente tem o aí de terceiros, um recurso especial da Fazenda Nacional, trazendo duas matérias, aplicação do artigo 173, inciso 1, por ausência de pagamento em relação às cobranças objeto do lançamento. Não há que se falar em pagamento sobre fatos geradores que não eram reconhecidos pelo contribuinte, acórdão os paradigmas que eu cito aí no relatório, e também a questão da retroatividade benigna, cito os acórdãos no relatório. Tem uma questão de conhecimento também, conforme exposto, vou passar o conhecimento. Conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este colegiado a discussão de duas matérias. Entretanto, a partir da análise mais detida das decisões indicadas como paradigma, deve ser feita uma nova avaliação acerca dos requisitos formais ao conhecimento do primeiro ponto de divergência, aplicação do artigo 173 por ausência de pagamento em relação às cobranças objeto do lançamento. Ao analisar este ponto, o acórdão recorrido concluiu pela existência de pagamento parcial do tributo exigido, considerando para tanto os esclarecimentos do próprio relatório fiscal, no sentido de que a cobrança se justificava em razão da diferença de valores lançados nas folhas de pagamento. Transcrevo para os senhores. Considerando que as diferenças apuradas se referem à classificação das verbas pagas aos trabalhadores como salário indireto, o entendimento do colegiado foi no sentido de que no período teria sim ocorrido pagamento de contribuições a outras entidades e fundos, pagamento que tomou como base os valores então lançados pelo contribuinte em sua contabilidade. Como a base de cálculo informada foi menor, lavrou-se o presente auto de infração para exigência do restante do imposto devido. Cito novamente o artigo 67. Diante do comando legal acima, deve-se analisar se as situações apresentadas pela Fazenda Nacional tratam de situações semelhantes, qual seja, lançamento para exigência de contribuições previdenciárias apurada pela diferença de valor na base de cálculo originalmente adotada pelo contribuinte. Ambos os acórdãos apontados como paradigma possuem particularidade que afastam a divergência apontada. Tratam de lançamento vinculado à exigência de contribuição previdenciária cota patronal de entidades que se auto-intitulavam como imunes, ou seja, naquelas situações de fato não era possível se cogitar em pagamento parcial da obrigação principal prevista no artigo 22 da Lei 8.212. E neste cenário, entendeu os colegiados paradigmáticos que os descontos realizados pelas empresas relativas às contribuições devidas pelos segurados empregados ou contribuintes individuais não poderiam ser considerados para fins de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Afinal, tal obrigação não tem como fato gerador situação distinta daquela prevista no artigo 22. Então, como os paradigmas aqui no caso tratavam de imunidades, eu estou deixando de conhecer do recurso da Fazenda por entender que as situações fáticas são distintas. Isso é em relação às duas matérias? Isso só com relação à decadência. Decadência, né? Só em relação à decadência. Certo. Então, a conselheira não está conhecendo em relação a essa primeira matéria, decadência. Conselheiro Mário. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Com a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. Então, eu vou botar por enquanto. Você vai tratar ainda agora da outra, né? Então, por unanimidade de votos, conhecer. Vou botar só assim, porque depois, se tiver alguma coisa, só para a gente registrar que não conheceu essa, né? Parcialmente do recurso, apenas quanto à retroatividade, né? Retroatividade. Aí agora a gente vai ver se tiver alguma questão de conhecimento, a gente fica aqui. Só para registrar o que a gente não conhecia. Sim. Aí, quanto à retroatividade, eu estou conhecendo para aplicar, então, a nossa súmula. E aí, então, dá provimento, né?
Certo. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Relatora. Eu também com a relatora. Então, em relação ao número 5, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas contra a retroatividade benigna e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento, não é isso? Aí lá no seu voto você fala da súmula CAF, certo? Sim. Então, ok? Certo. Sigamos, então, agora para o número 6 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício Righetti, e a contribuinte é o recurso da Fazenda Nacional, o contribuinte é Indústria e Comércio de Parafusos e Conexões Limitada. Bom, como colocou o presidente, isso aqui é um recurso da Fazenda. Subiram 2 matérias para reexame, que é o cálculo da multa e decadência. Aí tem uma questão aqui de conhecimento. Eu vou passar o voto, presidente. Sim. Não vejo reparo quanto à admissibilidade do recurso no que toca à decadência. Ambas as decisões, recorrida e paradigma, trataram de lançamento de débito declarado de GFIP. Veja-se no trecho do relatório do acordo paradigmático. Constituem fato gerador de contribuição previdenciária lançadas, remunerações pagas aos segurados que lhe prestam serviço, constantes em folha de pagamento em GFIPs, cujos valores encontram-se relacionados no relatório estimativo analítico. Né? O mesmo não se pode dizer com relação à temática da rede benigna no tocante à multa por descumprimento de obrigação principal. Diferentemente desses autos, o acordo no paradigma tratou de débito para o qual a base de cálculo teria sido apurada a partir de elementos externos à GFIP, tais como dos registros contábeis fiscalizados de planilha magnética contendo a relação de prêmio pago a seus empregados. Por sua vez, a decisão recorrida foi categórica ao acentuar que, na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições declaradas em GFIP, que é o caso em comento, a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista no artigo 35 da 8.212, com a redação dada pela Lei 8.941, consoante no relatório de fundamentos legais, desde que mais benéfico ao contribuinte. Perceba-se que o comparativo discriminado pela decisão regastada levou em consideração, e vejo que de forma significativa e não meramente incidental, o fato de as contribuições haverem sido declaradas de FIP, situação que não se figurou no paradigma. Com efeito, penso que tal distinção fática impõe a não demonstração do dissídio jurisprudencial a ser dirimido por essa turma, razão pela qual encaminho pelo conhecimento parcial do recurso da União. Sim. Um minutinho. Deixa eu só terminar uma votação aqui. Então, o conselheiro Maurício está conhecendo parcialmente do recurso apenas quanto à decadência. E explicou aí o porquê de não estar conhecendo em relação à segunda matéria. Conselheiro conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Pode. Eu acompanho. Desculpa, vai acontecer isso outras vezes. Conselheiro Vitor. Eu acompanho. Eu já ia passar a Rita. Conselheira Rita ficou tanto tempo relatando. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por enquanto, vamos registrar aqui esse conhecimento parcial, certo? Depois ele vai entrar na minha cabeça. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso apenas quanto à decadência e no mérito. Já vou colocar assim, porque aí você depois, se tiver alguma questão de conhecimento na decadência, a gente vê. No mérito, na parte conhecida. Tá. Aí, então, vamos ver. Por favor, conselheiro Maurício. Então, entrando aqui na análise da decadência, no mérito, né? Quanto a esse ponto,
aduziu a recorrente que os relatórios e discriminativos apresentados pela fiscalização demonstrariam que a antecipação do recolhimento dos tributos não ocorreu em todas as competências descritas no plano de lançamento. Portanto, para tais competências, deveria incidir a norma prevista no artigo 173.1 do CTN. Pois bem, há de se registrar de início que não se tratou de lançamento em função de omissão de faturadores, mas sim em decorrência de débitos declarados, mas não recolhidos, como se denota do excerto a seguir, capturado do voto condutor da decisão recorrida. Frisa-se que tal procedimento era relativamente comum no âmbito da SRP, quando desencadeadas as operações de combate à inadimplência. Eu vou pular aqui a transcrição do voto aqui, né? Perceba-se que os parágrafos 1º e 3º do artigo 225 do Regulamento de Previdência Social já estabelecia para faturadores ocorridos a partir de janeiro de 1999 que as informações prestadas na guia de recolhimento, fundo de garantia, tal, servirão como base de cálculo para as contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguridade pelo INSS, né? Comporão a base de dados para fins de cálculo de concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituição em termos de confissão de dívida na hipótese de não recolhimento. No mesmo sentido, tem-se que o disposto no parágrafo primeiro do mesmo regulamento, confira-se, e aí, parágrafo 1º, os valores das contribuições incluídas de FIP, não recolhidos e não parcelados, são inscritos em dívida ativa, né, do INSS, dispensando-se o procedimento administrativo contenciosa. Nesse contexto, a controvérsia, sim, se quanto à necessidade ou não de se identificar os pagamentos em tais competências. Abra aqui um parênteses para esclarecer que o caso dos autos não guarda relação com aqueles que, com bastante frequência, decidimos no colegiado, onde são efetuados lançamentos em função de fatos geradores não declarados em GFIP. Nessa perspectiva, o fato é que o entendimento ora assentado é no sentido de que, em sede de lançamento de ofício, a sistemática a ser adotada com relação aos tributos de lançamento por homologação é, a rigor, aquela preconizada pelo artigo 150, parágrafo 4º, que deve ser substituída, aí sim, pela do artigo 173.1 do mesmo diploma, quando inexistente o pagamento antecipado a que alude aquele dispositivo ou quando verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso do prazo inicial previsto no artigo 150, a necessidade de haver pagamento antecipado já está sedimentada não só no CAF, mas no próprio Judiciário, conforme se observa no REF 973.733. A esse respeito, a jurisprudência do STJ, por ocasião do julgamento do especial afetivo tal, firmou o seguinte entendimento em relação à questão da decadência. E aí, aquele texto que a gente já conhece, né? Da emenda acima, extrai que uma vez havendo a declaração prévia do débito, então lançado, ainda na hipótese de inexistência de pagamento, é de se aplicar a sistemática do artigo 150, parágrafo 4 CTN, para fim do cômputo do prazo inicial, posto tratar-se do clássico caso de lançamento por homologação. Com efeito, nega o provimento ao recurso nesse ponto. Forte no exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso para, na parte conhecida, negar o provimento. Certo, nós já tínhamos tomado os votos até esse momento do conhecimento parcial. Agora, então, em relação ao mérito da decadência. O conselheiro, então, está conhecendo parcialmente e na parte apenas quanto à decadência, na parte conhecida, está negando o provimento ao recurso da Fazenda, não é isso? Isso. Só para esclarecer, presidente, assim, diferentemente dos outros casos, em que eu exijo aí a comprovação, com a casa anterior mesmo, né, que a Rita foi relatora, exige o pagamento, ali a tese que eu defendo, né, é que o débito declarado não necessariamente está recolhido. E na eventualidade de lançar a diferença entre o declarado e o que está na folha de pagamento do contribuinte, que é o caso que a gente majoritariamente vota no colegiado, esse caso aqui não, foi feito o lançamento do débito já declarado de FIP, né? Sim. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Então, ficou por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto à decadência e no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vamos, então, agora para o número 7 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor Aldinucci, é o recurso da Fazenda Nacional e o interessado é Clube Esportivo Gonzaga.
Bom, o processo está lá na pasta, né? Estão conseguindo verificar lá o acórdão? Eu acho que sim, porque eu estou até agora pegando todos aqui. Deixa eu ver agora. 7, está aqui. Sim. Tá. Bom, esse é um... Tá. Esse é um recurso especial da Fazenda Nacional, que visa rediscutir a questão da decadência em relação à competência de dezembro, quando o prazo é contado na forma do artigo 173.1. A Fazenda Nacional basicamente afirma que o termo inicial da decadência, na hipótese de aplicação do artigo 173.1 do CTN, esse termo inicial corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não ao primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário do recurso especial e apresentou contra-razões, nas quais ele afirma que o acórdão deve ser mantido e que, alternativamente, a decisão deve ser reformada em parte, determinando-se a anulação da autuação. Então, isso ele faz em sede de contra-razões essa alegação. Quanto ao recurso especial do sujeito passivo, ele foi interposto, mas foi negado seguimento definitivamente ao recurso do contribuinte através de decisão da presidência de Câmara competente. Iniciando aí o julgamento do recurso da Fazenda Nacional, ele é tempestivo, está sendo conhecido, porque também atende aos demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. E discute-se nos autos, então, conforme eu já havia mencionado, como que deve ser aferida a decadência da competência de dezembro, quando o prazo é contado de acordo com a regra do artigo 173.1. É importante esclarecer que essa é a única matéria a ser julgada nesta fase, porque foi negado seguimento definitivamente ao recurso especial do sujeito passivo e porque é descabido suscitar a anulação do lançamento em sede de contra-razões. Eu digo isso porque o contribuinte, conforme eu mencionei agora há pouco, ele alegou em sede de contra-razões que o lançamento deveria ter sido anulado. E ao contrário disso, na verdade, o recurso especial do sujeito passivo não foi admitido e as contra-razões, elas servem, na minha ótica, como resposta ao recurso interposto pela parte adversa e não como recurso em face da decisão. O recurso do contribuinte, como já dito, teve seu segmento negado em exame definitivo realizado pela presidência de Câmara competente, de forma que a única controvérsia a ser julgada é essa, e essa tese recursal da Fazenda Nacional, ela está de acordo, ela está em consonância com a súmula CARF 101, segundo a qual, na hipótese de aplicação do artigo 173.1 do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em sendo assim, agora falando especificamente do fato dos autos, em 1º de janeiro de 2001, a autoridade ainda não teria como efetuar o lançamento relativo à competência de dezembro de 2000. Mais especificamente porque o pagamento da remuneração e a obrigação de informar em GFIP em relação a essa competência de dezembro, ela ocorre dentro do próprio ano já de 2001, o que explica o fato de o termo ocorre cair em janeiro de 2002, que aí sim seria o primeiro dia do exercício seguinte, de acordo com esse verbete simular. Então, quando o lançamento foi realizado, em 3 de outubro de 2006, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial da competência retromencionada e deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Então, estou votando por conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda para afastar a decadência em relação à competência de dezembro de 2000. É só isso que ela está pedindo? Só. Então, eu vou registrar só dar provimento. Aí, claro, no seu voto, você vai colocar esse detalhamento. Posso falar a palavra? Menino de Belmonte, não é isso? Menino de Belmonte. Que a gente conhece sempre essa matéria. Nós temos a nossa cultura da nossa turma de, vamos dizer assim, caracterizar as matérias para a gente lembrar do nosso posicionamento. Bem, então, o conselheiro está conhecendo, na parte das contrarrazões, João Vitor, é bom no seu voto que você não está conhecendo dessa parte estranha. É isso. E, conselheiro Mário, o conselheiro está conhecendo e no mérito, dando provimento ao recurso da Fazenda. Acompanho. Conselheira Ana Paula? Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheira Rita? Acompanho.
Eu também acompanho. Então, número 7, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o número 8 da pauta. Eu gostaria de saber, nós podemos seguir até 5 para medir? Podemos seguir ou vocês vão querer fazer um intervalo? Eu queria um intervalo para ir ao banheiro. Tá, então vamos fazer o intervalo agora e voltamos. Intervalo diurético. Eu também. Podemos voltar às 10h45? São 10h35, pode ser? E aí a gente vai até aquele nosso horário que nós combinamos, tá bom? Então tá, retornamos. Toma um café ali também. Eu poderia interromper a gravação, por favor?